A gente vai conhecer hoje a história de um casal que se aventurou no mundo da panificação durante a pandemia e se apaixonou pelo processo de fermentação natural lenta. Você sabe o que é isso? Você já comeu? A gente recebe hoje ao vivo aqui nos nossos estúdios o advogado Luiz Fernando e a doutora em ciência de alimentos, a Fernanda, que vão contar pra gente como é que foi tudo isso. Obrigada por terem vindo, tudo bem? Obrigado, hoje nós estamos, tirando a mim, são 4 vocês vieram. Vocês dois, o Samuel Sim. que tá aqui na barriguinha no forninho e o Hércules que tá ali. O Hércules que é o fermento que a gente já vai mostrar o Hércules pra vocês. Me conta essa história, como que o advogado virou panificador? Sara, isso começou um pouquinho antes da pandemia. Tá. A gente, na verdade, gosta muito de café especial e nós precisávamos de um acompanhamento para esse café, né? Tá. E aí, nada melhor do que um bom pão, né? E aí, buscando esse melhor pão possível, a gente acabou esbarrando na fermentação natural e eu mergulhei de cabeça para aprender isso. Você já trabalhava com isso? Não. Também Só não. na teoria. Só na teoria. E daí você foi colocar literalmente a mão na massa. Mas E na foi um massa casamento boa, perfeito, né? Casamento, porque eu imagino. tinha na época eu estava no pós-doutorado em ciência de alimentos lá na UEL, então eu era pesquisadora na prática e ele veio na prática com os pães. Que legal. Na pandemia ele começou a fazer em casa. O que E era um coisa hobby aconteceu, graças a Deus. virou isso. hoje realmente um trabalho. Hoje vocês Exato. se sustentam também dessa venda de pães. Sim, Que legal, gente, que maravilhoso. Agora me diz o seguinte, qual que é a diferença de um pão normal, que a gente vai e compra no mercado, para um pão de panificação, de fermentação natural lenta? A principal diferença é o tempo. Tá. Por isso que a gente fala lenta, que é uma longa fermentação. Ali os nossos pães fermentam por no mínimo 24 horas. Meu Deus. Um processo que a indústria diminuiu para 2 horas, no máximo, né? Para 30 minutos, às vezes um pãozinho francês ele é fermentado ali. Então a principal diferença é nesse tempo e no Hércules. Porque o pão de mercado ele é feito com fermento biológico, fermento industrial. E o nosso Hércules, ele só tem farinha e água. São 2 ingredientes que têm uma riqueza de micro-organismos. Né? Então, ao invés de a gente fala que ele é uma comunidade de bichinhos do bem, uma comunidade de micro-organismos. Ao invés de só tem vários tipos de micro-organismos que trabalham ali em equipe. A gente dá tempo deles agirem e aí eles resultam todos esses benefícios que tem o pão de fermentação natural. Qual que é os benefícios em comparação ao pão que não é de fermentação natural? Os principais benefícios, assim, que são bem documentados, tem muita evidência científica já. O primeiro é que ele tem uma digestão facilitada. Então, por exemplo, qual que é a proteína mais condenada do pão? O glúten. É uma proteína. E com o Hércules ali, trabalhando, né? O fermento, assim, a gente dá tempo dele agir, ele produz enzimas, os bichinhos, né? Eles produzem enzimas que são proteases, quebram essa proteína. Então, quando a gente consome, o glúten já está pré-digerido, ele já está quebrado. Por isso, a gente tem muitos clientes, né, que são sensíveis ao glúten e conseguem consumir numa boa sem ter reação. Gente, olha que maravilhoso isso, tá? É a gente voltando. Você viu como a gente volta na história? A gente tá voltando, vamos dar uma parada, né? E vamos voltar. Como a nossa avó, a nossa bisa fazia o pão? Fala, É isso aí. o futuro do pão está no passado, porque isso Que maravilhoso. é resgatar os primeiros pães que a humanidade consumiu o maior tempo, né? Vamos apresentar o Hércules? Vai lá apresentar o vamos Hércules lá. pra gente, porque, por favor, gente, olha esse Hércules. Mostra quem é o Hércules. É esse. Olha, pessoal. Então, esse é o fermento. Isso, fermento É um natural. fermento natural. Alguns conhecem por levain também, que é o termo em francês, mas ele é o fermento natural. Tá. Ele é feito... pode apresentar. Aí, ó. Aqui, ó, vocês podem ver as bolinhas, né? Tá. Isso aqui já é a atividade dele de fermentação que ela gera, né? Esses gases. E por isso, esse é um sinal de que ele está funcionando bem, né? Ele é vivo. Ele é vivo, exatamente. Tá. E aqui, basicamente, farinha e água, né? O fermento natural, ele... Eu vou apoiá-lo aqui. Tá. Ele pega essas bactérias, né? E esses fungos do ar, ele pega isso da farinha, da água, né? Então, todos esses micro-organismos do bem, né? Igual a Fer falou, é que vão daí fermentar o nosso pãozinho. Os primeiros fermentos, assim, eles datam há mais de 5 anos, né? 5 mil anos, perdão. Os primeiros fermentos, 5 mil anos? 5 mil anos. O Hércules é da pandemia?
O Hércules é um pouquinho antes, ele tem na faixa de uns 3 anos, né? Ele ainda é um bebê. Hércules. E quanto tempo vive um fermento? Olha, em São Francisco lá nos Estados Unidos, tem um museu do fermento. Sério? O Museu do Fermento, eles têm lá fermentos com mais de 1000 anos, assim, que eles resgataram E é um cuidado diário, a gente brinca que é o nosso primeiro filho, porque todo dia a gente alimenta, e o alimentar é dar comidinha pra ele, é farinha e água, deixar crescer. E ele cresce. Isso. Gente, e aí a que gente coisa louca, né? E aí a combinação da farinha, a gente usa só farinha orgânica, farinha, água e sal. Como fermento natural, você dá tempo dele agir, deles trabalharem ali, resulta nesse pão, que além da digestão facilitada, também um outro benefício é o índice glicêmico é menor que o pão convencional. Ele melhora também a biodisponibilidade mineral, síntese de proteínas, de vitaminas também, Uau, né? gente. E aí também o sabor e o aroma são assim surpreendentes. Gente, isso eu posso falar, porque eu já comi um panetone deles, né? Maravilhoso! É diferente. O aroma é diferente, a textura, a maciez. São pães mais leves, e o sabor. né? E não pega, exatamente porque eu vou falar a verdade, às vezes eu como pão, eu fico com aquela coisa estufada. Mas o pão de fermentação natural lenta não é assim. E quem tem problema às vezes com glúten, tá aí uma ótima opção, né? A gente não está dizendo especificamente para os celíacos, né? Mas pessoas que de repente têm uma certa intolerância, uma alergia, eu não me dou bem, eu como, não passo muito bem, parece que eu fico lembrando do pão, não faz a digestão. Então você precisa conhecer o pão de fermentação lenta. O que você trouxe aí pra gente ver? Vamos lá, mostra aí pra gente os tipos de pães. Hoje a gente ampliou, né? Antigamente a gente fazia só esses pães mais clássicos, né? Que são farinha, água e sal, que a gente chama de pão rústico, né? Que é o pão de fermentação natural clássico mesmo. Tá. Aí nós ampliamos também para o que a gente chama de pães enriquecidos, né? Que são os pães daquela segunda bancada ali. O que tem lá? O que seriam, né, esses pães pães enriquecidos? Né? São os pães com aditivos de gordura, no caso ovos, manteiga, às vezes até um pouco de açúcar para a questão da conservação também, sabor, né? E aí até assim, foi uma conquista pessoal nossa, assim, esses folhados. É tipo um croissant? Esse aqui é um pão au chocolat, né? O famoso pão de chocolate. Ele é um croissant recheado com chocolate meio amargo. Duvido que é bom. Aquelas que quer comer, né? A gente vai deixar depois para você provar, Sara, bom. alguns pãezinhos. Qual que é o pão de brioche? Isso, esse aqui é o pão de brioche, né? Que é um pão lindo! de origem francesa, muito macio, muito enriquecido com ovos e manteiga. Então ele é um pão que ele tem uma maciez. Que lindo! Dá pra ver. Né? Rasga ele. E esse aqui é recheado com um chocolate artesanal com baunilha e com maru. Coisa mais linda! Não dá um negócio, uma vontade de comer? Não dá, Erlei? Olha isso. Meu Deus do céu. Traz o cafezinho, a gente senta aqui, termina o programa e fica batendo uma prosa até o final do programa. Você não acha que rola? Eu acho que rola, gente. Ó, deixa eu ir aí, porque eu vou pegar um pedacinho. Não vou resistir, não. Gente, que coisa mais maravilhosa. E olha esse pão, olha que molinho, olha que gostoso. É diferente. É diferente, aquilo que eu falei. Além do sabor, além disso tudo, para o nosso organismo e para a nossa saúde. A gente estava falando sobre saúde. O problema, né, Fer, são os processados, os hiperprocessados, aquela coisa de comprar, desembrulhar e uma coisa feita muito rapidamente. E é por isso que é esse retorno mesmo, é um resgate, porque hoje todo mundo se preocupa não só com os aspectos nutricionais, né, de ser mais saudável, ele é muito mais saudável, mas também com o espaço que a indústria assumiu. Houve um distanciamento, né, entre o ser humano e o alimento que ele consome. Muito. Então, por isso que o artesanal, o pão de fermentação natural tem voltado e essa tendência hoje, por conta disso mesmo. Você sabe que eu lembro de estar na casa da minha avó, dela fazendo pão. Pode sentar, Luiz. Dela fazendo pão, aqueles momentos, toda netaiada junto. A gente ficava em volta da mesa. Aí era um momento de fazer. E ela falava, ela dava um pedacinho para cada um e deixava a gente fazer o que a gente quisesse. E daí ia crescer. E ela levava pro quarto, colocava um cobertor em cima. E a gente ficava, ela falava assim, agora todo mundo sai daqui. Sim. E a gente queria ir lá ver, porque o pão crescia. Pra gente aquilo era mágico. Por quê?
que é vida. Era vida e é vida. E esses momentos você também pode resgatar na sua casa. Porque é possível ter um Hércules na minha Sim. casa. Pode até dar outro nome. Mas A gente começou do zero, a gente pode até ensinar a fazer o fermento também. outro Sério? dia, sim. Dá pra fazer? Dá pra fazer. A gente deu um mini curso na Ah, Universidade Tecnológica gente. Federal aqui. Tem gente que faz pães até hoje. Como Gente, eu não vou ter esse tempo de fazer, eu vou comprar os pães prontos de vocês. Mas que eu lembro, eu tenho essa memória afetiva, né, de estar na casa da minha avó e a gente fazendo pão, todas as primas, os primos, aquele momento, era maravilhoso. E não tem nada melhor que você comer um pãozinho bem feito, caseiro, não é? Com uma manteiguinha, um cafezinho, um bom papo. Porque é aí que a gente faz a nossa comunhão, né? É o nosso momento da gente o poder da compartilhar. mesa ali, né? Não é? Não, e eu sou descendente de espanhol que italiano, imagina? A avó espanholona, bora sentar na mesa e conversar. Tem mensagem de WhatsApp? Coloca aí na tela pra gente ver, 439-99520380. Que é isso? Olá, muito bom ver tantos padeiros em Londrina trabalhando com pão de verdade. O meu é Levan que fala? Levan. Levan, é francês? Ai, que Francês. chique. Veio de Basilicata de São Paulo. Tem mais de 100 anos. É o Sansão. O Sansão porque ele é forte. O Hércules, ele É também, é porque né? é forte. A gente É deu tudo o nome mitologia de- grega, né? Vocês estão pegando. Eu tô achando o máximo, gente. Gente, que coisa. Ai, que coisa linda. Obrigada, viu? Quem foi que mandou? Quero agradecer, ó. Obrigada. Ó, gente, a gente adora quando vocês mandam mensagem, quando vocês mandam fotos, quando vocês compartilham, porque esse programa é feito pra vocês. Então é o Marcelo que mandou, ó. Beijo no coração, tá? Continua fazendo pão. Força pro Sansão. Esse que não pode cortar o cabelo, né? Da história do Sansão. É da Bíblia, né? O Sansão é da Bíblia. A onda da mitologia grega da Bíblia. Amei. Eu quero que você venha um dia ensinar. Vamos marcar uma matéria pra gente aprender a fazer o fermento. Mas, ó, fica a nossa dica aí pra você, de repente, fazer em casa. Por que não? Ou então, compra. Compra de quem faz o manual. Isso mesmo. Pega o do Sansão, pega do Hércules, mas vai, manda ver. Obrigada. Muito obrigada, Foi um obrigada, prazer recebê-la. Sara. Obrigada, Obrigada. Samuel. Tá comendo um pãozinho gostoso, né? Tá no forninho. Banapano. Banapane. Mani, obrigada, viu? Foi um prazer, Eu que Luiz. agradeço. Adorei. Obrigada. Um advogado que coloca a mão na massa. Mão na massa. Ah, gostei. Obrigada, Ferzinha.